Louvado seja Deus. Acredito que você já tenha sentido o poder de Deus fluir aqui nesse lugar. O Congresso de Mulheres pode ter encerrado ontem, mas o poder do Senhor e a graça de Deus continua nesse lugar, fluindo nesse lugar. Aonde há um ambiente de glória, as coisas ficam diferentes, nada fica normal. Se tem um lugar que você pode ser você mesmo e se expressar a Deus e quem você é aqui em comunhão com os irmãos. Então, por favor, eu peço a você que fique bem à vontade. Por mais que nós venhamos ter culturas diferentes, mas nós temos só um Pai. Por mais que a cultura pode ser diferente, talvez você é de uma raiz diferente. Talvez você aprendeu de uma forma diferente, mas por favor, se você sentiu que foi tocado por Ele aí, não se segure, não fique acanhado, não se expressa, não tenha vergonha do irmão que está do seu lado, não tenha, fique à vontade, por favor. Eu sei que tem gente aqui que tem uma raiz assembleiana, eu sei que tem gente aqui que gosta de se expressar. Por favor, fique à vontade em nome de Jesus. É a casa do seu Pai. Se você quiser, pode sentar. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos falar de uma história bem conhecida. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Para você que veio com a sua família, Deus abençoe. Para você que está aqui, talvez sua família ainda não veio, fique tranquilo. Deus vai alcançar a sua casa, tá? Fique tranquilo. Chegará o dia. Enquanto os louvores estavam sendo entoados, você vai procurando, eu vou falar algum pedacinho aqui. Tem alguns louvores que foi tocado aqui que marcou muito a minha vida, né? A gente sempre tem um louvor que mexe com a gente, sempre tem um louvor que marca a gente. Pelo menos eu sou desse jeito. E aí Deus me trouxe há quase 8 anos atrás. A igreja a qual nós congregávamos, a qual eu fazia parte, nós trabalhávamos com um grupo pequeno, a célula, né? E aí eu lembro que nós tínhamos a célula e nós tínhamos um encontro com Deus. E era um encontro com Deus, ele era esperado por todos, era um momento maravilhoso. Aí eu lembro que o pastor daquele tempo falou assim: Vinícius, nós vamos buscar um varão aí. Ele deu o nome, irmão, e era uma luta que quando o ônibus encostava na frente da igreja para pegar os encontristas, tinha gente que não ia, tinha gente que falava que ia, era uma guerra, uma luta espiritual, porque a gente sabia que algo ia acontecer. Aí a gente olhou o nome na lista e falou assim: olha, esse aqui você vai ter que buscar ele, porque ele não apareceu aqui. Na época eu lembro, eu tinha um Peugeot preto, ele era uma bênção na minha vida. Pegamos o carro e fomos na casa desse varão buscar ele. Ele não estava muito sóbrio, ele fala que estava, mas eu sei que ele não estava muito sóbrio. E eu lembro que chamei mais 2 diáconos para ir junto comigo, os irmãos Ponta Firme, fomos lá. Achamos ele, pegamos ele, colocamos dentro do carro, pegamos a mala, que eles arrumavam a mala, a bolsa, né, William? Jogava dentro do carro e quando jogamos ele e a bolsa, fomos e vai para o encontro. E Deus abençoe.
Quando entra dentro do ônibus assim, pastor, a gente chega, dava um alívio, porque a gente sabe que a pessoa está indo e algo vai acontecer. Era 3 dias com Deus. E depois, quando passava os 3 dias, a gente se reunia na igreja, era uma alegria, isso há 8 anos atrás. E aquele varão que a gente fez todo o trabalho, fomos na casa dele, fomos buscar ele, conseguimos que ele fosse ao encontro, ele volta e tem a vida transformada. E Deus fez algo na vida dele. E desde então eu tenho o privilégio de ver ele sempre. Porque por incrível que pareça, ele casou com a minha mãe. E ele está aqui hoje conosco para cultuar ao Senhor. E ele falou assim: Vinícius, toda vez que você tiver oportunidade, você me fala que eu vou estar lá. E é uma pessoa que tem acrescentado muito na minha vida. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Vai haver momentos, vai haver pessoas que talvez alguém vai olhar assim e falar assim: poxa, será que tem jeito aquela vida? Será que dá para... Ô, irmão, dá. Às vezes, quando o amor está envolvido, com certeza, alguma coisa pode acontecer. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E eu acredito que cada um de nós podemos ter a nossa história com Jesus Cristo. Cada um de nós. Então, para você que já achou o livro aí, de Marcos capítulo 5, versículo 21 diz: E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe-lhe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguiu, o comprimiu, e aconteceu que uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, e antes pelo contrário, indo a pior, e tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, e por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado, e do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vem que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, e veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Só até aí. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, pode. Amados, existe um momento dentro desse texto. Ele é muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu ele várias vezes. Eu tenho certeza que você já leu ele várias vezes. Mas o que eu aprendi, conforme todo esse tempo, que a palavra do Senhor, ela sempre se renova. Todas as vezes quando a gente vai lendo e apreciando o texto e olhando para dentro do Evangelho de Jesus Cristo, sempre tem alguma coisa que pode falar de maneira diferente aos nossos corações. A história aqui relatada diz que quando Jesus chega naquele lugar, havia uma multidão, porque sabia o que Jesus estava fazendo,
E ele já tinha operado até ali. Então Jesus já tinha construído o seu nome até aquele tempo. Então ali Jesus já foi conhecido por alguns. E com certeza alguns já ouviram falar dele. Com certeza deve ter ouvido falar que a sogra de Pedro, ela foi curada. Homens foram curados, demônios foram expulsos. Então ali, naquele momento, nós vamos ver que um homem que se prostra diante de Jesus era Jairo. Um homem ao qual ele era um dos principais da sinagoga. Nós sabemos que a sinagoga naquele tempo era um lugar que as pessoas se reuniam para fazer a leitura da Torá. Então Jairo, a história diz que ele deixa a sua filha ainda enferma. E ele vai em busca de Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus podia fazer algo pela tua casa e pela tua filha. Porque aquele que decide ir até Jesus, aquele que decide buscar, é porque dentro de si já tem a essência e acredita de que Deus, de que o Cristo pode fazer algo ao seu favor. Então nós vamos ver um homem que era o principal da sinagoga, um homem de respeito, um homem de nome, se prostrar diante de Jesus e clamar, falar assim: Senhor, vamos até a minha casa. Nós podemos ver que há um convite de Jairo para Jesus. Há um convite de Jairo para Jesus falando assim: Senhor, vamos até a minha casa. E Jesus imediatamente ele fala assim: sim, nós vamos. Mas eu acho interessante que um homem de posição, um homem de nome, está prostrado diante de Jesus Cristo. E por quem ele era naquele tempo, poderia ser um risco pela sua carreira. Poderia ser um risco por quem ele era naquele tempo. Ali naquele local tinha muitos religiosos e eles não gostavam muito de Jesus Cristo. Os religiosos, mas aqueles que buscavam Jesus, aquelas pessoas mais humildes e carentes naquele tempo, eles queriam estar com Jesus, mas os religiosos daquele tempo não gostavam de Jesus Cristo. Alguns falavam que não, ele não é usado por Deus. Então, se Jairo vai até Jesus Cristo, ele coloca a sua reputação, o seu nome, tudo aquilo que ele conquistou em risco. Então, nós entendemos, pastor, que Jairo ele tem um cargo de posição que você não conquista assim da noite para o dia. Requer um certo tempo, requer uma certa dedicação para alcançar aquela posição. Então, pastor Hugo, nós estamos diante de um homem que por causa da tua casa, por causa da tua filha, ele está disposto a colocar em risco tudo aquilo que ele conquistou para chegar até Jesus. Um homem que está disposto a colocar a sua posição em risco para ir até Jesus por causa da sua filha que estava enferma. Então é um ponto que nós devemos aprender. Porque se ele olhasse pela vida dele, de como ele estava, para que ele ia diante de Jesus naquele momento? Mas ele assume a responsabilidade, Diogo, da casa dele, como homem. Então Jairo, na responsabilidade do seu lar, eu vou colocar em risco a minha reputação por causa da minha filha, porque o meu bem maior está em casa, não é a minha reputação, é a minha filha. Então, pelo bem maior da família, a Bíblia diz que era a única filha dele até o momento. Então ele vai diante de Jesus, buscando pela sua casa, buscando pela sua família. Se ele fosse analisar a vida dele, não havia ainda uma necessidade, porque ele estava aparentemente bem.
aos olhos de alguns, mas a sua filha estava enferma. Então há várias formas de você se achegar diante de Jesus Cristo. Porque para aquela pessoa que dentro do seu coração flui um amor pelo próximo, talvez ele não vai diante de Jesus nem por ele, mas ele vai até Jesus por alguém. E esse alguém naquele dia era a filha de Jairo. Talvez você está aqui nessa noite não é nem por você. Talvez você está aqui por alguém que ficou em casa, mas você veio. Ai, você veio. Você tem um certo apreço pelaquela vida. Você tem um amor pela vida. Então você fala assim: Senhor, eu vou. Até então você não está pensando nem em si mesmo. Você está pensando em outro alguém que você ama e está com a esperança. Eu vou porque eu busco Jesus pela minha casa, por alguém, por aquele a quem eu amo. Então o amor, ele vai fluir no coração de alguém a qual não tem hipocrisia só para buscar por si só. Ele sempre vai buscar Jesus também por alguém. E Jairo nos ensina isso. Ele está de joelho e faz um convite. Ah, irmão, com certeza o convite certo Jesus não vai rejeitar. Você quer saber de uma coisa? Hoje é uma oportunidade de você fazer um convite para ele. Quem sabe é hoje, sentado aonde você está. Fala aí com ele. Faz um convite para ele. Jesus, o Senhor sabe como está a minha casa. Jesus, o Senhor sabe como estão os meus filhos. Oh, Senhor, eu ensinei. Eu dei o exemplo, Senhor. Eu ensinei, eu eduquei, Senhor, mas ele não tem caminhado conforme a tua vontade. Senhor, eu fiz o que pude, mas agora eu entrego em tuas mãos. Eu vim aqui, Senhor, porque tem uma pessoa que eu amo. Oh, meu Deus, quem sabe é hoje você fazer um convite para Jesus. E Ele está atento a você. Ele está olhando para você hoje. Eu não estou querendo dizer que você é alguém exclusivo nessa noite. Eu estou querendo dizer que Ele está atento ao seu povo, à sua noiva. Então, se você fizer um convite certo, se você chegou, você e mais 2 pessoas aqui na igreja, pode voltar você e mais 3. Pode voltar. Talvez você veio sozinha. Você pode voltar acompanhada hoje para sua casa. Ai, meu Deus. E aí nós aprendemos com Jairo, que busca Jesus Cristo por causa da sua filha. Não está nem aí para a reputação, pelo que ele conquistou. E quem sabe nós hoje, na responsabilidade, agora eu falo de pais, com o teu filho. O que nós podemos fazer? Será que nós estamos dispostos a abrir mão, talvez, de uma carga horária de trabalho que tem nos sugado e tem tirado o nosso tempo com os filhos? Será que nós estamos dispostos a olhar verdadeiramente para a nossa casa e falar assim: Senhor, eu preciso colocar na balança, porque tem que haver um tempo de qualidade, mas não só com os filhos, mas também com a esposa. Às vezes a gente está tão corrido. A frase hoje que é muito usada é aquela assim: eu estou na correria. Meu Deus, será que esse eu estou na correria não tem tirado um tempo de qualidade com você e sua família? Com você e a esposa? Oh, meu irmão, às vezes eu estive diante de casais que queriam, a gente não sai querendo construir tanta coisa. Irmão, um simples cachorro quente na pracinha faz toda a diferença. Ali, ó, saiu, às vezes vou fazer uma propaganda da cantina, um salgado ali na cantina, sentado ali na mesa.
Não, o diácono chama, peraí, diácono. A irmã, não, peraí. É eu e a esposa agora, é eu e o filho, é eu e a família, sentadinho. Vai conversar sobre o quê? Eu falo assim, amor, hoje não choveu, né? Amanhã, quem sabe. Começa um diálogo. Puxa o papo de alguma coisa. E ali, você vai se dedicando à pessoa a qual você ama. Então, no primeiro tempo, por favor, se for necessário, abra mão de algumas coisas. Não fique pensando muito. Vá diante de Jesus. Faça um cálculo. A maior responsabilidade na terra, o bem maior nosso é a família. Irmãos, eu me dedico muito e às vezes eu me coloco como falho, mas eu quero me dedicar a cada vez mais, porque eu preciso dar um direcionamento para meus filhos. Eu tenho 3 filhos e eu preciso dar um direcionamento. Eu preciso ensinar. Por quê? Porque eu não quero depois que ele vem dar trabalho ali, pastor ali no gabinete. Eu não quero. Então eu quero fazer o que for possível para ser feito. Então que nós venhamos olhar de uma maneira diferente para dentro da nossa casa. Eu vejo Jairo nos ensinando, buscando Jesus Cristo por amor à sua filha e à sua casa. Aqui dentro do texto nós vamos ver uma multidão que estava com Jesus, mas ele vai até Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Jesus, ele, voltando aqui para o texto, ele aceita o convite de Jairo. Então vamos para a sua casa. Quem sabe só está faltando assim, ei, pode fazer um GC lá na minha casa, pode fazer uma célula lá, está tudo certo. Não, vamos entrar num acordo, vamos. A minha casa, eu vou abrir as portas da minha casa, vamos fazer uma reunião lá. Começa com alguma coisa. Jairo saiu da sua casa e foi até Jesus Cristo com a intenção de levar Jesus para sua casa. E aí ele vai e ele fala assim: a minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, mas aí tem algo que acontece nesse caminho. A gente viu que a grande multidão apertava e oprimia, e aí entra uma mulher em cena, uma mulher do fluxo de sangue. Nós sabemos, há 12 anos naquela situação. E é interessante ressaltar que quando essa mulher, ela tem o seu primeiro período, a filha de Jairo, ou talvez Jairo, estava recebendo a notícia que seria pai. Porque a filha de Jairo tinha exatamente também 12 anos, e essa mulher estava com 12 anos nessa situação. E nós vamos ver que o que acontece, que essa mulher, ela tem uma ideia: se eu somente tocar no Senhor. Então, nesse momento que Jesus decide ir à casa de Jairo, uma mulher com toda dificuldade, ela consegue romper as barreiras, romper a multidão, e ela consegue alcançar Jesus Cristo e toca em sua orla. E Jesus, ele diz bem assim: ei, alguém aqui me tocou. Nós sabemos que os discípulos falam assim: Senhor, mas a multidão te aperta, te comprime, como assim? Jesus fala: não, alguém me tocou aqui de uma forma diferente. E a Bíblia diz que ela sentiu imediatamente que ela foi curada. Por quê? Exatamente naquele tempo ela consegue ter a percepção que o fluxo tinha cessado. É válido ressaltar que naquele tempo, quando a mulher chegava nesse período, ela ficava excluída da sociedade, ela ficava excluída do povo, até que o fluxo se cessasse. Então ela ficou 12 anos sem contato direto com a sociedade e com as pessoas. Ela foi tirada. Naquele tempo a lei dizia isso, mas lá em Levítico, no capítulo 15, quando Deus ele fala com Moisés e Arão a respeito da impureza do fluxo da mulher, não era para doutrinar
algo religioso. Deus amava tanto o seu povo, mas o povo que estava na responsabilidade de Moisés e Arão naquele tempo, eles se multiplicavam demais, tinham muitos filhos, pastores. E aí, o que Deus fala naquele tempo? Ele dá uma orientação, diz que seria um momento impuro. Por quê? Porque Deus amava tanto o seu povo e Ele queria preservar a mulher, porque naquele período Ele estava preservando a mulher. Ela vai ficar por um tempo, mas Deus estava dizendo: eu amo tanto você, porque nesse momento eu vou cuidar de você. Por quê? Naquele tempo poderia o marido não ter noção das coisas, em tempo de guerra. Então, quando Deus fala a respeito da impureza, Ele estava preservando a mulher de algumas situações difíceis. Então, não era para ser algo decretado como religioso daquele tempo. O povo que foi levando muito à risca depois, mas naquele tempo era um período para a mulher descansar. Era um período para que o marido não tocasse na mulher e respeitasse o período dela. Então Deus, quando Ele fala isso naquele tempo, Ele estava cuidando da mulher. Você vai ficar por um tempo e quando cessar você volta. E o povo naquela época tinha muitos filhos, então eram muitos filhos. Então Deus estava cuidando da mulher naquele tempo. Só que aqui agora, ela foi tirada, a mulher do fluxo de sangue foi tirada da sociedade. E olha que a Bíblia fala a mulher, quando Marcos descreve, fala a mulher do fluxo de sangue, não se diz o nome, não se diz, mas diz a situação do que ela estava passando, que enfrentava. Mas eu acho tão lindo que quando ela resolve romper a multidão e ela toca, o milagre acontece, Jesus pergunta, ela fica um pouco com medo, ela fica aterrorizada. Por quê? Por que Jesus resolve perguntar quem me tocou? Porque Jesus não é só aquele que quer abençoar você com um milagre, tchau e vai embora. Não, Ele quer ter um relacionamento. Se ela achou que só ia tocar, recebi o milagre e vou embora, não, Jesus falou, quem me tocou? Não vai agora não, que eu quero ter um relacionamento com você. Então você não vem, recebe e vai embora. Você vem e continua uma vida constante com Cristo. Ela até pensou, falou assim, peraí, eu vou tocar. Eu vou. Até porque se ela é descoberta ali, irmão, tem muita coisa envolvida. Ela ia ser tirada. Poderia ser humilhada mais uma vez. Mas é interessante que a lei dizia que se ela tocasse alguém, a pessoa ia ficar impura. Ela toca em Jesus Cristo. Porque aquilo que poderia ser impuro não era maior do que o amor que Jesus tinha por ela. Jesus está sendo tocado por uma mulher que dizia ser impura, mas agora aquele que estava sendo tocado por ela, sim, era o amor daquele momento. Era o próprio Cristo. E sabe de uma frase linda que eu vejo? O versículo 34 aí na sua Bíblia. Vai dizer, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Até então ela era a mulher do fluxo de sangue. Agora o escritor está dizendo, Marcos está dizendo, que Jesus olhou para ela e falou assim, ei filha, agora Jesus está dando uma identidade para ela e introduzindo ela dentro do reino. Por quê? Porque Ele olha para ela e chama de filha. Não, você não vai ser mais excluído da sociedade. Vem para cá que agora você é filha, você faz parte do corpo, você faz parte da igreja. Os religiosos daquele tempo queriam colocá-la para fora, fica longe, você é impura. E Jesus está dizendo, não, fica perto, você é filha. Ai,
Ela toca Jesus Cristo e ele fala assim: ei filha, agora ele está se apresentando como o Deus Pai para a vida dela. Para quem achou que ia ser tocado e ir embora só com um milagre, agora, além dela receber o milagre na vida dela, ela volta para casa com o Pai. Ela volta entendendo que existe agora uma paternidade sobre a vida dela. Para quem veio nessa noite achando que Jesus só tem um milagre para você, só tem uma resposta, eu quero dizer: não, Ele tem muito mais. Existe um relacionamento, existe uma paternidade dele sobre a sua vida. E sabe o que eu acho interessante? Jairo está assistindo tudo isso. Jairo está assistindo com a filha doente em casa. E o que acontece? Jairo vê Jesus curando a mulher do fluxo de sangue com a filha doente dentro de casa. Eu não vejo a multidão dando uma dificuldade para Jairo. Por quê? Ué, o cargo eclesiástico dele, a liderança que ele posicionava naquele tempo, o que as pessoas poderiam fazer, pastor Hugo? Afasta, deixa vamos passar, deixa vamos passar. Deixa ele passar. Vai lá. Agora, para uma mulher excluída na sociedade, a multidão era uma dificuldade para ela. A multidão ali era uma dificuldade. Mas sabe o que é interessante? Que ela consegue romper tudo aquilo. E ela consegue alcançar o objetivo. Mas a história não acaba. Jairo assistindo tudo aquilo, com a filha doente em casa, e ele percebendo. E eu começo a aprender no texto, porque foi Jairo com o convite de Jesus para ir em sua casa que vai conduzir a questão de, no meio do caminho, uma mulher necessitada alcançasse Jesus. Então, nesse meio tempo em que você está buscando Jesus Cristo, vai haver momentos que você vai ver acontecer na vida dos outros e na sua vida ainda não. Mas meu Deus, eu estou buscando, chegou depois, já aconteceu e na minha vida ainda não. Mas fique tranquilo, acontecerá tudo no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Mas é bom. Jairo, ele soube esperar. E ele observa todo o cenário. Por mais que foi ele que preparou todo aquele caminho, mas em meio à trajetória, uma mulher necessitada recebeu algo. E aí ele leva Jesus em sua casa. A mulher recebe o seu milagre, recebe uma paternidade. E aí a gente vai ver que naquele tempo, quando alguém perdia sua vida, eram-se convidados pessoas para tocar flauta naquele tempo, chorar, faziam arranjos. Havia toda uma cerimônia. E a gente vai ver que, eu tenho certeza, e no meio do caminho, a Bíblia diz que um homem vem dizer, e fala assim: ei, não incomoda mais o mestre não, porque sua filha agora morreu, cara. Ele indo com Jesus para sua casa, alguém vem e traz uma notícia ruim. Mas é assim, irmãos. Às vezes em meio à nossa caminhada com Cristo, vai ter pessoas que vão trazer notícia ruim. Não tem problema se a notícia ruim chegar. O problema é se você parar diante dessa notícia. A notícia ruim pode vir, você pode ouvir, mas dá licença, que Jesus está me acompanhando à minha casa. Não pare diante da notícia ruim, não pare diante da notícia ruim. Eles falaram assim: ei Jairo, para que vai incomodar o mestre? A sua filha morreu. Não deixe que a notícia ruim pare você.
E eu fico pensando Jairo chegando em sua casa, escutando os barulhos da flauta, escutando todo o barulho, toda a cerimônia das pessoas chorando lá dentro. Mas é interessante que quando Jesus chega, para a gente começar a finalizar, existe 3 discípulos com ele. E a gente vai ver, se você quiser abrir sua Bíblia, o versículo 36. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e que choravam, e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus estava acompanhado de 3 caras ponta firme: Pedro, pastor auxiliar, e mais 2 diáconos. João, seu irmão. A primeira coisa, eles entram dentro da casa e falam assim: sai todo mundo, vocês estão chorando aí, dá licença. Pedro, disposição. Você vai ver que a história relata um homem de fé, mas um homem de disposição. Você vai ver Tiago com todo o cuidado e disciplina. E você vai olhar para João e vai ver a respeito do amor. Então, se eu estou indo para a casa de alguém e há uma situação para acontecer naquele lugar, eu preciso de pessoas que tenham disposição e fé, que tenham todo o cuidado e disciplina e que tenham amor. Essa junção dentro da casa de alguém, com certeza o milagre vai acontecer. Então, os 3 pilares para que a sua célula venha dar certo: Pedro, que representa a fé e a disposição; Tiago, toda a organização e a disciplina; e João, o discípulo que representava o amor. Essas 3 coisas vai te ajudar no que Deus te chamou para fazer. E aí Jesus está com esses 3 caras ali. Se retira, fica só a mãe, o pai, que é Jairo, os 3 que estavam mais próximos. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus falou que a menina dormia, eles riram. Quando Jesus falou: não, por que todo esse alvoroço? Ela apenas dorme. Eles caçoavam, eles riam. Mas é assim, irmão. Quem não sabe, quem não tem noção no que está prestes a acontecer dentro da sua casa, eles vão rir, vão caçoar. Quem não tem noção do que Deus está para fazer em sua casa, às vezes não vai entender o que está acontecendo. Mas naquele dia, Jesus estava entrando naquela casa para mudar toda a história. Ele foi lá: eu vou encerrar esse velório aqui. Não vai ter. Vai embora, você que foi contratado para cantar, para chorar, dá licença. Para de falsidade. Sai daqui, você que é falso. E agora vamos entrar aqui o amor, vamos entrar a disciplina e quem tem fé e disposição. E aí, tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus estendeu a mão, assim como diz o texto. Aquela menina recebe a vida novamente. Ele diz uma ordem dentro da casa. Ali se viram, os discípulos viram. O pai e a mãe viu o milagre acontecer na vida do filho. Eu quero profetizar nessa noite que você vai ver o milagre acontecer na vida do teu filho. Você vai ver o milagre acontecer na vida daquele que você mais ama.
sabe o que é interessante? Ele disse assim: Nil, agora alimenta a menina, dá o de comer para ela. Alimenta ela. Porque o papel de Jesus é restaurar aquela pessoa, é trazer a vida. E o papel da igreja é alimentar. Então a gente só não resgata, só não vai, não vem. Existe todo um cuidado. Quando Jesus ele está nos ensinando, agora alimenta. Quem estava ali? Ali havia uma menina de 12 anos, mas haviam pessoas de mais idade. Então existe 2 gerações dentro da casa de Jairo. Essa geração que está vindo, que você está vendo, os adolescentes de 7 a 9, 12, 13, essa geração que está vindo, aquele que é encarregado de alimentar essa geração que está vindo, são aqueles que já estão de pé. Então quando Jesus fala assim, para o pai e para a mãe, alimenta essa menina, é uma geração, a menina ia dar continuidade à geração de Jairo. Então a responsabilidade dos mais velhos, os anciões, é alimentar a geração que está por vir. Então, por favor, o amor que Jairo tinha pela sua filha, peça a Jesus que você tenha esse mesmo amor para a próxima geração que está por vir. E alimenta. Alimenta. Quero convidar você a ficar de pé. Para que naquele dia algo acontecesse, uma pessoa tomou a decisão de ir até Jesus. Uma pessoa tomou a decisão de ir até Jesus Cristo. Foi Jairo que saiu da sua casa. E nessa decisão, olha quanta coisa aconteceu. Quanta coisa pode acontecer mediante a decisão que você pode tomar hoje. Quanta coisa pode acontecer mediante a uma decisão que você pode tomar hoje. Ministério de Louvor, pode louvar em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você reflita nesse momento. Vai refletindo. Fica pensando aí onde você está. Talvez há um conflito dentro de você agora. Será que eu vou? Será que eu não vou? Que decisão que eu tenho que tomar? Fala com ele aí nessa noite.